Aí, questão 12, mesmo Enem, temos uma questão aqui sobre deficientes visuais, e filmes em cinema, né? Vamos ler o enunciado, porque esse texto é maiorzinho, e aí a gente vai precisar... Não é muito difícil não, mas a gente vai... Assim, o que a gente precisa é bem específico. Então, vamos lá. Olha, por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, temos funções da linguagem, temos... A linguagem apresenta funções diferentes. Neste fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que buscam... Opa, deixa eu falar as alternativas. Buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. Que aplicativo? Provavelmente é o aplicativo que eles estão falando aqui sobre. B, definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. C, evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva. D, expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem denotativa. Ou E, objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Bom, temos função referencial. Função referencial é aquela que foca no, no referente, que é o assunto. Então, o foco está na informação, né? É típico de artigos jornalísticos, enfim, descrições, textos, né, que escrevem coisas e tal. Então, mas o que ele quer? Ele quer que você diga por que está sendo usado a função referencial. Ele já está dizendo que está sendo usado, mas com que propósito, né? Então a gente vai ter que ler. Fazer o quê, né? Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine. Ai, ai. Recém-chegado ao Brasil, isso é em 2014. E disponível para os sistemas operacionais iOS, Apple ou Android, Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco, com o espetáculo em andamento. 2 pontos, né? O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. Aí ele aqui fez o quê? Ele fez uma descrição de como o aplicativo funciona, certo? Certo. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, entre aspas, tá? A citação aqui do cara, do brasileiro aqui que fez. Na Espanha, 200 salas de cinema já ofereceram o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WhatCine! Exclamação! Diz o brasileiro Luiz Maus, que trouxe a tecnologia para o país. De novo, abre aspas, no Brasil já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Exclamação! Isso é um avanço. Concorda? Pergunta. Isso é o cara falando. Aí, vocês viram, a primeira parte, o primeiro parágrafo, descreveu como é que o aplicativo funciona. E na segunda, já os resultados, informações, né, sobre, né, o feedback, sobre como o aplicativo está sendo implantado, como é que ele está sendo recebido, né, e aqui no Brasil, né, o que ele já está sendo feito. Então, vamos lá. Voltando para as alternativas. Buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo? Convencer, acho que não, né? Não, ele realmente ele foi bem basiquinho. Ele descreveu como o aplicativo funciona e mostrou alguns dados já de como ele está sendo, né, aplicado, como ele está sendo usado na prática. Então, não é bem a letra A, não. Pode ser que seja, mas acho muito fraquinha essa, né? Tem elementos? Tem, mas não está incitando necessariamente, né? Não tá, quer dizer, não está convencendo necessariamente. Não de propósito, né? Você vai se convencer a usar porque, pô, parece interessante mesmo, né? Mas ali não tem nenhuma coisa tipo, né? Empurrando para usar. Letra B. Define um aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Que autora? A autora
que a gente nem é citada no bendito do texto da Veja, né? Uma peça, né, um artigo da Veja que nem o nome da repórter, né, da jornalista aparece. Então, que autora, né? E como é, ela está tão ali descaracterizada que tipo, não é o ponto de vista dela, ela só está transmitindo uma informação, está comunicando, né? Está dando uma notícia. Letra C, evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Realmente o cara se emocionou ali, né? Ele deu umas 3 exclamações ali, umas coisas assim, uau, mas não está evidenciando isso, né? Ele, é mais o ponto de vista dele ali naquele momento. Então, não é bem isso, né? Aí a letra D, expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa? Ou é objetivo manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação? Aparece uma indagação ali no final? Sim, tem uma interaçãozinha, né? Uma tentativa de interação, mas é uma tentativa de interação do rapaz que foi entrevistado, não do texto em si. Isso não está contido no texto, está contido numa parte né, da declaração que foi dada pelo camarada lá, né, que está vindo com o aplicativo para o Brasil. Então, de todas essas aí, estamos usando, né, está mais completo, né, o uso da linguagem denotativa, que é a linguagem literal. Aqui a gente não está fazendo nenhum, não está recorrendo a nenhuma nenhum floreio. Ele está falando ali, né, certinho, com todas as letras, tudo que acontece, como é que o app funciona, como é que ele está sendo recebido, né? Então, ele está expondo dados sobre o aplicativo, né? Ele está focando na mensagem, no referente. E é isso aí, é a letra D. Combinado? Por essa, né, nessa questão aqui, por ela ser um pouco mais voltada para a gramática, a gente consegue, né, que mais pessoas. Porque, assim, gramática não depende tanto de outras pessoas para compartilharem ideias, para abrirem, né, expandirem seus horizontes. Basta que você tenha né, um livro e você tenha boa vontade e uma pessoa para te ajudar, de repente, a tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. É um pouquinho, muito não, é um pouco mais fácil de você buscar recursos, até mesmo na internet, para você conseguir dominar a gramática. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero comparar com o outro texto que a gente falou antes, né? E é mais ou menos isso que eu vou fazer nas próximas lives, né? Eu vou pegar assim e vou fazer esses links, né? Que é um texto muito mais complexo e é um texto que não adianta só você estudar sozinho ou ter um professor, de repente, para te explicar. Você precisa de uma dinâmica diferente de aprendizado aqui. Você precisa trocar ideias, você precisa ampliar sua bagagem para poder falar sobre aquilo. Aqui eu tenho uma informação que foi dada de forma clara e objetiva. Eu li, eu entendi, eu consigo responder a pergunta se eu tiver, né? Obviamente, se eu tiver estudado funções da linguagem. Por favor, estudem funções da linguagem. Não só porque pode cair uma pergunta especificamente sobre isso, mas para vocês entenderem como é que funciona, quais são as partes de um texto, como é que a comunicação, de forma geral, se dá. Tá? Não só textual, mas oral também. Desculpa. Então, estudem, é legal, é importante, e não é difícil de aprender, não é difícil de entender. É uma coisa bem preto no branco também, não tem mistério. E aí, aqui, no caso, eu já consigo me virar melhor do que numa pergunta com diferentes níveis de entendimento, diferentes níveis de complexidade, como é o caso da nossa pergunta lá sobre body art.